Olá, estamos aqui mais uma vez com mais um estudo sobre a teologia da aliança. Eu sou o pastor Jim Whitby, sou um dos diretores do Instituto João Calvino e esse é o sétimo estudo nessa série de estudos. Eu vou continuar falando sobre a unidade nas alianças e especificamente sobre a unidade na administração genealógica nas alianças ou na aliança de Deus, nas várias administrações da aliança, o relacionamento entre Deus e seu povo. Então, nós vamos falar sobre essa unidade na história da vida, sobre as alianças, os pactos, e vamos ver e falar sobre como Deus opera ao longo das gerações. E o conceito da semente, descendência, é muito importante na administração das alianças. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, o Senhor promete a Davi um descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este filho de Davi não é somente o herdeiro da promessa pactual feita a Davi, ele é também herdeiro das promessas pactuais feitas a Abraão e a Moisés. Em Gênesis 15, versículo 18, diz: Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. E em Êxodo 20, versículos 5 e 6, nós lemos: Não as adorarás nos 10 mandamentos, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E também em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. E finalmente, 2 Samuel capítulo 7, versículo 12, quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Uma outra passagem que é importante em relação com essa questão é Deuteronômio capítulo 5, e versículos 2 e 3, onde nós lemos: O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Então, as palavras importantes, a palavra importante aqui é a palavra conosco. É uma declaração poderosa. E a declaração diz muito sobre a continuidade ao longo das gerações da aliança. E devemos também aplicar essas palavras e esse conceito a nós mesmos. Foi o povo ficando em Moabe, a entrada da terra prometida, no final dos 40 anos no deserto. Esse povo foi envolvido na cerimônia da iniciação da aliança em Horebe, o Sinai. Então, Deus fez aliança conosco em Horebe. Então, não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco. Mas aquela geração, a geração de Sinai, morreu no deserto. Mas a aliança, Moisés diz, foi feita com esta geração. O mesmo conceito está em jogo em Deuteronômio, capítulo 29, versículos 14 e 15, onde aquela geração, na entrada da terra prometida, é ligada não apenas com a geração anterior, mas também com as futuras gerações. Deuteronômio 29, 14 e 15. Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. É um dos atributos de Deus que louvamos, que nos regozijamos nos nossos cânticos, a sua fidelidade
ao longo das gerações. Especificamente nos Salmos, e um exemplo é Salmo 105, versículos 8 a 10, onde lemos: lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. E essas referências a 1000 gerações implicam uma aliança eterna, sem fim. Mas ainda mais, a ênfase genealógica contém a ideia de sucessão eterna. A linha dos fiéis nunca será cortada completamente. Em cada geração, a linha do povo de Deus, da aliança, será mantida. E para nós, o que é emocionante é o fato de que as provisões genealógicas das alianças com Abraão, com Moisés e Davi se estendem na nova aliança. Lemos em Atos 3, 25, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoados todas as nações da terra. E em Isaías 59, versículo 21, o dom do Espírito Santo, dada numa linha genealógica, mostra que a bênção de Abraão é relacionada à recepção do Espírito Santo. E este aspecto da aliança é amplificada e esclarecida no Novo Testamento. Lemos em Isaías 59, virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo o sempre, diz o Senhor. E agora, há dois princípios associados com a administração genealógica da aliança. E os dois princípios vêm de figuras da esfera de agricultura. O princípio de enxerto e o princípio de poda. E primeiramente, o princípio do enxerto. Desde a aliança abraâmica, a aliança com Abraão, o enxerto daqueles da fora do povo da aliança foi uma possibilidade. Em Gênesis 17, 12 e 13, nós lemos: o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O que nós vemos aqui é que Israel, os filhos de Abraão, nunca pode ser restrito em sua essência a uma comunidade étnica. Israel deve incluir o prosélito, que não pertence a Israel, conforme a carne, fisicamente, mas se torna membro de Israel por meio do processo de enxerto. Em Romanos capítulo 11, versículos 17 a 19, nós lemos sobre o enxerto dos gentios e a inclusão dos gentios. E nós lemos naqueles versículos, Romanos 11, 17 a 19, se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriar-se, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Neste processo, o gentio se torna israelita, nós podemos dizer, do sentido mais completo, como vemos em Gálatas capítulo 3, versículo 29, onde Paulo, o apóstolo, escreve: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então temos o princípio de enxerto, mas também temos o princípio de poda. Outra figura, outra imagem que vem
do mundo da agricultura. Então, realmente é o contrário, o princípio contrário. É possível que uma semente natural de Abraão seja removida da sua posição de privilégio. Israel não pode ser identificado absolutamente com os descendentes étnicos de Abraão. Como Paulo diz em Romanos 9, versículo 6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Aqueles que, além de se relacionarem com Abraão por descendência natural, também se relacionam com ele pela fé, e os gentios que são enxertados pela fé, que constituem o verdadeiro Israel de Deus. São eles. Embora o princípio de poda possa ameaçar alguém que seja presunçosa, vivendo de uma maneira presunçosa no contexto, no ambiente da aliança, não pretende sugerir que a graça de Deus funcione contra a ordem natural da criação. O princípio genealógico, Deus operando ao longo das gerações com sua fidelidade aos filhos, aos netos, aos bisnetos. Esse princípio genealógico da operação pactual de Deus enfatiza a unidade das alianças e inclui a nova aliança. Na próxima vez, no próximo estudo, nós vamos falar mais sobre isso e vamos falar sobre como essa unidade inclui a nova aliança. Até a próxima vez.